Então, com vocês, o Master Coach Edson Prado. Boa tarde. Tudo bem? Meio sonolento do almoço ou tá tudo tranquilo? Tá. Eu vou pedir um pouco de paciência para vocês para não fazerem perguntas durante a apresentação, porque esse é um tema muito condensado, eu tive que tirar muita coisa, porque eu já dou essa palestra para médicos no Brasil todo, e como eu tenho apenas 1 hora, eu tive que sintetizar o máximo possível para trazer algo bem prático e que fosse bem elucidativo para o momento profissional e pessoal de cada um. É uma metodologia única que eu vou falar aqui e vocês vão ver que é muito interessante, que vai solucionar muitas dúvidas que vocês têm sobre a atividade profissional de vocês. Talvez seja um caminho que vocês nunca ouviram até hoje. Ou se ouviram, está bem por cima. E aqui a gente vai começar a aprofundar e mostrar como as coisas funcionam. Isso daqui é um pouco do meu currículo, e eu costumo dizer que currículo em todos os meus treinamentos é apenas uma coisa que você cumpriu e tem um certificado na parede. O que importa é o que você faz com esse conhecimento que você recebe em cada curso. Se você não dá utilidade, aquilo não serve para nada, a não ser um título que não tem utilidade. E então, durante muito tempo, eu fui fazendo cursos pelo mundo inteiro, reunindo muito conhecimento a nível de comportamento humano, e eu sintetizei todo esse treinamento Mind Body Fitness através do coaching, que é uma ferramenta que hoje está em moda, em modinha, né? A hipnose e a PNL. E vocês vão ver o que isso vai trazer de diferencial, algo que vocês provavelmente não ouviram ainda, ok? Mas o que é o Mind Body Fitness? Na realidade, é uma metodologia única, baseada no processo de coaching, estruturadas pelas poderosas técnicas da hipnose e programação neurolinguística, a famosa PNL. Alguém aqui conhece essas técnicas já ou não? Levanta a mão, por favor, quem conhece hipnose? Pouca gente. Programação neurolinguística, alguém conhece? Quase ninguém? Poucas pessoas. E o coaching? Coaching, algumas pessoas. Então é legal que vocês vão ouvir em primeira mão como isso tudo funciona. Na realidade, o Mind Body Fitness, ele vai ajudar vocês a eliminar aqueles maus comportamentos, os vícios, ou seja, comportamentos indesejados que sabotam as dietas para quem é nutricionista ou nutrólogo, que sabotam o seu processo de personal com seus clientes e principalmente aquelas pessoas que têm boxe, academia, que as pessoas pagam a mensalidade e não vão. Ou seja, acabam não conseguindo os resultados, seja emagrecimento, fitness, ganho de massa. Então, esse treinamento foi para preencher exatamente essa lacuna. Ou seja, reprogramar a mente das pessoas que está programada desde a infância para quê? Para ter comportamentos sabotadores, que a gente vai mostrar durante toda essa aula aqui. Outra coisa, onde tudo começa? A minha primeira experiência com a academia foi muito jovem, aos 14 anos eu entrei numa academia, naquela época, que nem o professor Valdemar Guimarães mostrou aí, o pessoal era bem grotesco, as mulheres normalmente não iam para a academia, né? Era raridade naquela época. E as pessoas chegavam lá falando o quê? Eu quero ganhar massa, eu quero emagrecer, como é hoje em dia. Só que, como que você faz a anamnese, ou você aprofunda para entender o que esse cliente ou esse seu aluno, ele está buscando realmente? E aí começa algo muito interessante. O que ele realmente está lá? Porque às vezes a pessoa fala que está indo buscar emagrecimento, mas normalmente, às vezes, ela não está buscando isso. Ela quer emagrecer para preencher uma baixa autoestima. Então, na realidade, o produto final seria talvez a baixa autoestima. E aí ela emagrece e não melhora isso. No começo ela fica feliz, passa o tempo, ela tem que procurar outra coisa. Por isso que hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde mostra o quê? Que a depressão, nos próximos anos, se já não for atualmente, vai ser a doença número 1 do mundo. Porque as pessoas buscam meios
para mascarar a insatisfação que tem dentro. E a gente vai mostrar um pouquinho por que isso acontece. E hoje, infelizmente, a nossa mídia, nossos meios intensificam isso de uma forma muito grande. Você nunca vai encontrar a resposta ou eliminar uma causa se você trabalhar nas consequências. Nunca, jamais. É que nem você ter uma dor de cabeça constante e você dá um analgésico. O que acontece? Tira a dor. Mas a dor é constante porque tem uma causa. Ok? O que é realidade? Normalmente as pessoas, quando vêm, no caso aqui deve ter muitos educadores físicos, não sei se tem nutricionistas e médicos, vocês vêm com uma formação do que vocês acreditam ser verdadeiros, ok? E o que seria a realidade? Simplificando uma definição. É um conjunto de crenças, paradigmas e valores que cada um tem. Por isso que modifica, porque as pessoas são diferentes. Mas será que a realidade que você usa na sua profissão, na sua vida, realmente corresponde ao que você busca? Será que é isso realmente? Porque eu dou treinamento sobre ciência do sucesso, desenvolvimento humano empresarial, e as pessoas chegam no meu escritório, contratam para eu dar o treinamento, e chega lá, elas falam assim, eu quero ficar milionário, eu quero que minha empresa dobre faturamento, não, eu quero que meus alunos consigam emagrecer. Só que quando você vai ver, a realidade dessa pessoa não apoia esses objetivos. E a pessoa acha que tem potencial. E vocês vão entender daqui a pouco por que muita coisa fale e não dá certo, porque acreditam que é verdade e não é. Se vocês olharem na história da humanidade, o que acontece? Muita coisa foi dita que depois vocês viram que não era verdade. A Terra era plana, isso matavam a gente por causa disso. E tem muita realidade que eu pergunto hoje, na sua vida, o que realmente você acredita, que é crença sua e que de repente não é verdade? Porque se fosse verdade, e se for, ela está gerando evidências. O que é evidências? Resultados na prática. Eu sou um excelente personal, ok. Me mostra pelo menos 100 casos que você conseguiu atingir de performance. Não, eu estou desenvolvendo. Tá, tudo bem, ok. Então você ainda não é um cara de sucesso. É pouco diferente, ok? E quem criou e implantou essa realidade ou essas crenças dentro de vocês? As pessoas falam assim, eu decido as coisas por mim mesmo. Isso não é verdade, gente. Papai e mamãe, e quem conviveu com vocês até os 8 anos, que implantaram muito do que você acredita hoje. Sendo verdade ou não. Crenças religiosas, os meios de comunicação hoje, mas a base vem até os 8 anos. E por que vem até os 8 anos? Porque a criança até os 8 anos não tem uma estrutura no cérebro ainda desenvolvida e não tem capacidade cognitiva de aprendizado. Então, tudo que entra gera programação no cérebro e a gente vai mostrar como isso acontece. E aí você passa 30, 40, 50, 70 anos tendo as escolhas que alguém colocou dentro de você. E o seu cliente vai chegar com isso daqui. E se você não souber identificar, você não vai conseguir gerar os resultados que eles precisam. E aí, isso impacta no seu trabalho. Isso não é ensinado nas faculdades. Eu estou buscando elaborar uma metodologia com um case de sucesso muito grande para a gente entrar nas faculdades e começar a ensinar isso. Ou seja, entender o comportamento humano para você conseguir mudar as pessoas. E como identificar essas crenças? Só com metodologias que ensinam como identificar isso, ok? Então vamos lá. E quais caminhos para alcançar esses resultados e tudo isso? Nós vamos começar a mostrar agora. Quais são os antigos e atuais pilares do treinamento físico, do condicionamento, do fitness? Ele tem 2 pilares. As dietas de suplementação, onde estão todos os profissionais que trabalham nessa área, médicos nutrólogos, nutricionistas, empresas de suplementação. Então, esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é o quê? É a parte do treinamento físico em si, onde estão os personagens, os estúdios de personal, os box e tudo de educador físico, ok? Só que o pilar em um duplo pé, ele não é estável, ele cai para lá e para cá. Então, durante muito e muito tempo, 2 pilares importantes,
foram sempre mantidos na educação e na formação dos profissionais. Só que existe um terceiro pilar, que é o que sustenta e o mais importante, que sem esses dois vão mais ou menos. Fazendo uma observação, eu nem estou considerando como pilar o que se encontra na internet hoje, que viraliza muito, isso é muito importante, mas não estou considerando, porque faz parte de tudo isso aqui, ó, tá? Então, seria, quais são os pilares do futuro que esse trabalho promete mudar isso? A dieta continua, o treinamento físico, porém vem o mais importante, que seria a ponta da pirâmide, ou seja, o treinamento mental. O cérebro humano, agora vamos começar a entrar diretamente como que isso se desenvolve, ok? O cérebro humano, se vocês não sabem, eles têm 10 bilhões de neurônios. 10 bilhões, é muita célula nervosa. Ele tem 100 trilhões de conexões neurais, ou seja, como essas células se relacionam. É bastante coisa. Olha, ele processa 400 bilhões de bits ou bytes por segundo. 400 milhões entra no seu cérebro. Eu comecei perguntando, lembra, o que é realidade? Só 2000 você tem consciência. Entra 400 milhões e você tem consciência de 2000. O que é realidade? Qual que é o poder disso dentro de um ser humano? E dessa parte consciente, ó, é só do ambiente, corpo e tempo, tempo, espaço e o corpo humano, como que as coisas acontecem. A percepção é muito limitada, gente. Outra coisa, a pessoa comum, que nunca praticou atividades de controle do desenvolvimento mental, ela atinge no máximo 5% da capacidade mental total. Tudo por causa disso. E outros aspectos que a gente não vai tratar aqui, é muito bonito. E a realidade, então, ela está acontecendo o tempo inteiro dentro da sua mente, dentro do seu cérebro. Isso é muito interessante. E como se prova isso? Você pega uma pessoa, manda entrar numa sala como essa, como ela nunca teve, dá uma olhada e pede para ela descrever. Sai, escreve na sala. Ela vai ter um acerto aí no máximo de 30%. Se hipnotizar essa pessoa e mandar ela descrever, ela escreve quase 100%. Por quê? Ela acessa uma parte que a gente vai mostrar aqui do cérebro, aonde entra toda essa informação. E é onde tem o poder. Outra coisa, memória de curto prazo. Essa parte lógica que a gente tem, ela tem capacidade de 5, 7 ou 9 processar pedaços de informação. Por isso que em palestras muito longas, as pessoas ficam muito pouco. Só os pontos que estão ligados muito a elas. Então, o que acontece? Os telefones, inclusive, foram constituídos com 7 números exatamente por causa desse estudo. A limitação é muito grande da nossa mente lógica. E um pouquinho à frente eu vou te mostrar por que essa limitação. Outra coisa, o cérebro pesa 2% aproximadamente do peso corporal. Ele consome 20%, 25% do oxigênio que a gente inspira. Ou seja, 1/4 do oxigênio. Ele necessita de muita potência para funcionar. Porque ele é um belo computador que funciona com programações. E essas programações que geram os resultados na vida de vocês. Se vocês querem sucesso e acham que tem potencial e não está tendo sucesso, tem alguma coisa errada. Se você quer no seu box, como personal, como dono de academia, não está tendo os resultados, tem alguma coisa errada no processo. Porque se você tem a capacidade e ela não se manifesta, ou você não tem a capacidade, ou você não pôs isso realmente para funcionar. Então, existem dois hemisférios, todo mundo sabe, e aqui começa já a embaralhar um pouquinho mais. Direita e esquerda. As pessoas que têm o cérebro esquerdo muito desenvolvido, que a nossa cultura ocidental normalmente é assim, são mais lógicas, 2 mais 2 é 4, tudo compartimentado. Então chega um cliente para você, se você explica de forma lógica, ele entende. Agora, e se chega uma pessoa de cérebro esquerdo, que é mais, de cérebro direito, que é mais emocional, artística, que ela não entende pela lógica, ela é abstrata. Você vai dar uma informação, principalmente da área da educação física, às vezes ela não vai conseguir captar e desenvolver bem. Então precisa entender como que isso funciona dentro do cérebro da pessoa. Outra coisa, o cérebro trabalha ciberneticamente. O que é cibernética?
É a disciplina que estuda sistemas autônomos, ou seja, que nem um ar-condicionado que tem aqui na sala. Ele tem um aparelhinho que regula a temperatura da sala. Então, se colocar aqui 20 graus, ele vai ficar em torno de 20 graus. O nosso cérebro é igual. Tem programações. E essas programações que vêm desde lá da infância, implantadas e vêm durante toda a sua vida sendo cada vez mais ou reforçadas e algumas transformadas ou até outras colocadas, é que vão ditar o nível do seu potencial de realização. Se você não mudar essas programações, o teu termostato sempre vai ficar ali. Eu estava até falando com uma amiga aqui, a Cris, que ela veio conversar comigo antes, eu falei, não adianta vocês fazerem 50 especializações se a programações mentais que tem dentro de você está só nem nos 20. Sabe qual a atuação depois daquela especialização? Vai continuar nos 20. Não adianta você fazer especialização se você não mudar o que está dentro de você. Porque é que nem eu te dar um avião. Se você não souber pilotar, não tiver dinheiro para manutenção, um hangar para guardar e saber fazer tudo que precisa sobre um avião, você pode ter o melhor do mundo, não adianta. As técnicas são isso. E cada um tem um termostato dentro de si que dita o nível de sucesso e realização que cada um tem. Se não modificar isso, garanto para vocês, não funciona. Vocês podem pegar a técnica A da galáxia. Eu trabalho com isso todo santo dia. Tem pessoas que acreditam que podem. E não podem. O cérebro é codificado linguisticamente. Ele é através da linguagem. E a gente vai explicar com outro slide aqui. E as pesquisas, diz que a gente tem 60 mil pensamentos em média por dia. Ou seja, que pensamentos são esses? Que conversinha é essa que tem dentro da sua cabeça? O que realmente acontece? Se você conseguir mapear, eu dou um exercício às vezes nos treinamentos, que eu falo, durante uma semana, 10 dias, você vai anotar todos os pensamentos. Deu um pensamento, você abre a agenda e já escreve. Você vai ficar impressionado qual o nível de qualidade de pensamentos que vocês têm. E aí você começa a entender quais são essas programações. Nós percebemos realidade apenas, olha, com os 5 sentidos normalmente. Não é ensinado normalmente as pessoas a se envolverem a mais, uma percepção extrasensorial, que depende de um cérebro integrado, expandido, altamente desenvolvido. Então, e a linguagem do cérebro é a imagem. Isso tem a ver com a linguística e a cibernética. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, pensem no coelhinho branco, vocês veem a frase ou a imagem do coelhinho branco? A imagem. Então, a linguagem do cérebro é a imagem. Se eu falar, não pense no coelhinho branco, o que vocês pensam? No coelhinho branco. E se eu falar só a palavra não, que imagem que vem? Não tem imagem para o não, ok? Então, imagina uma pessoa que você está ensinando a falar assim, não faça desse jeito. Qual que é a imagem que vem na cabeça dela? Fazer exatamente o errado. Então, é uma coisa linguística. É muito diferente. Só um cliente chegar para mim e falar assim, eu não quero ser gordo mais. Não querer ser gordo não tem nada a ver com querer ser magro. Essa é a verdadeira explicação da mente gorda. Pessoas que têm programações que focam no oposto do que buscam. Se você não souber falar isso com o seu cliente, você está gerando nele e reforçando talvez as programações e anulando tudo que você faz ali na parte física, na dieta. Então é preciso aprender como também se comunicar. Outra coisa, isso é muito bonito, vem da ciência do sucesso, desde o final de 1800, vem sendo estudado, e a Universidade de Harvard, da década de 40, vem fazendo pesquisas inúmeras, sempre com os resultados estatisticamente relevantes e comprovados. Que é o quê? 90% das pessoas em todas as áreas da atividade humana têm resultados medíocres, baixa performance. Por quê? Porque as programações dentro dessa pessoa foram condicionadas. A gente vai mostrar daqui a pouquinho como a serem medianas. Mal pago as contas. Mal tem alunos. A academia está vazia. 7% tem um relativo sucesso. Ou seja, são pessoas que já
colocaram em ação, têm programações melhores e conseguem fazer isso acontecer no dia a dia. E apenas 3% atuam em alta performance, em sucesso profissional, dinheiro e etc. e tal. Porque elas estão em um outro nível de comportamento. Isso tudo foi estudado extenuantemente. Tanto que eu dou uma palestra muito bonita sobre os 6 passos do sucesso, que fala exatamente por que isso acontece, que é o comportamento humano. E esse treinamento que eu dou, o Mind Body Fitness, realmente é para levar a entender como que isso pode ser mudado, para agregar valor. Não, e qual que é a escolha que cada um aqui faz? Todo santo dia, quando levanta da sua cama, está aqui, está aqui, está aqui. Porque tem pessoas que acham que está aqui, às vezes não estão, né? Quais são os comportamentos que realmente evidenciam que você é uma pessoa diferenciada? Porque se você não se identificar em que estágio você está, você não pode criar um planejamento de mudança, nem para si, nem para os seus amigos, alunos, que seja. Primeiro você precisa saber em qual estágio você está. Aí você pode programar. Porque se você te achar que está aqui e querer dar um pulo para cá, não vai dar certo. Tá? Grandes líderes, grandes sucessos, eles pagam o preço. Por quê? Eles admitem quem são, percebem o que eles precisam aprender e vão lá e fazem. Fazem acontecer. Ou seja, eles pagam o preço. E pagar o preço é pagar o preço mesmo. Você pega todos os grandes nomes que atingiram sucesso, eles abandonam muitas coisas para conseguirem atingir aquele resultado e se transformarem em quem eles são. Né? E uma das coisas que eu fiz foi isso, incorporar nesse treinamento o quê? Todos esses conhecimentos, para que você mude primeiro e depois você possa mudar no seu trabalho. Vai ter uma formação, depois eu falo um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, por que a grande maioria não consegue atingir seus objetivos, sonhos e metas? Por que será? Porque elas têm tudo isso daí. Elas vêm sendo condicionadas desde a infância. Aliás, cada vez que você tem aquela preguicinha e fala, hoje eu não vou treinar não. Hoje eu não quero fazer isso. Você está se treinando em tudo isso aqui. Você está fortalecendo suas conexões neurais do fracasso. Os resultados medianos. Se manter na zona de conforto. E aí, quando você precisa de uma neurologia, você fala, não, só neurofisiologicamente, eu não vou nem falar do aspecto mental depois. Você não tem aquilo pronto. Aí exige um imenso esforço para você tentar alcançar o resultado. E aí, sabe o que acontece? A hora que você sai da zona de conforto, você não faz tudo para chegar e alcançar sucesso. Você faz tudo para voltar para a zona de conforto e sair disso tudo aqui. Tá doendo, é difícil. Não, peraí. Hoje não, eu saio da dieta só hoje, é dia do lixo. Isso são tudo justificativas, gente. Que vai impactar na vida de vocês. Aliás, com os EADs hoje, formando tantos profissionais, como vocês acham que vai estar o mercado daqui a 10 anos? Hiper, mega saturado. Você acha que é fazendo especializações específicas, que são importantes, eu não estou falando que não é importante não, que vai te diferenciar? Pode ter certeza que não. Eu sou dentista há quase 30 anos, sou ortodontista do curso pelo Brasil inteiro, tenho um congresso no meu nome. Eu tenho amigos que são formados que não têm nem consultório até hoje, não tem carro, não tem nada, trabalham para os outros. E por quê? Padrão de comportamento, programações cerebrais. O que diferencia um sucesso de outro é quem você é. É o que está dentro de você. Técnica é importante, desde que você saiba comandar a técnica com excelência. E faça isso acontecer. Se não, gente, esquece. Não se engane. Não é fazendo um treinamento de força que você vira o Valdemar Guimarães da vida. Você se torna porque ele fez a coisa acontecer. É diferente. E quando você chega lá, você nunca pode parar. Então, nós temos tudo isso aqui dentro da cabeça, em maior ou menor grau. Pergunte para você, será que dá para mudar? Aonde você quer chegar? Olha lá, que nem que lá, não adianta você fazer curso nenhum se tiver todo esse condicionamento. Você vai continuar atuando no mesmo, aquele termostato que eu falei antes. Agora aqui, muito importante, por que 3% só atinge, né,
a excelência e o sucesso e consegue atingir e realizar seus sonhos. Daniel Goleman escreveu um livro que eu recomendo todos comprarem ler, é um livro fantástico, chama Inteligência Emocional. 15% apenas depende da parte lógica. É do cérebro esquerdo, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou dando alguns comandos que vocês não sabem como para gerar aprendizado para vocês diferente. Mas a maioria dos palestrantes, eles falam apenas a nível de cérebro esquerdo. Infelizmente, a maior parte, 99% dos treinamentos estão aqui, ó. Por isso que você vem com aquela memória curta, né, de curto prazo, que alimenta pouco, capta pouco, e você fala, uau, peraí, o negócio é legal, mas eu não lembro bem as coisas. Por quê? Porque essa é só o estopim. A lógica é importante, mas eu posso garantir para vocês o grande poder de transformação e aonde estão todas essas programações, onde vocês vão ter que mexer para ter sucesso, é na parte que vai levar vocês ao sistema límbico, cognitivo, é onde você integra o conhecimento dentro de você. Infelizmente, a maioria dos treinamentos não te fornece isso. E isso eu faço questão de mostrar para vocês, até saberem escolher que curso fazer, como fazer, para vocês não gastarem dinheiro à toa. Procurem cursos que realmente te dão formas de você entrar aqui. E como entra, né, acesso ao cérebro? Né? O cérebro límbico que a gente fala. Tem técnicas. Nosso ocidental, nós estamos muito atrasados. Os orientais têm bastante. Mas o que? São exercícios de controle mental, meditação. Não essa meditação que nem eles falam de hoje aí, não. É uma coisa de meditação, é uma coisa muito séria. Né? A hipnose, a PNL, isso faz entrar no subconsciente. Abre as portas do sistema límbico.